Olá, gente! Estamos aqui na Missão do Farol, em Teresópolis, na nossa sede. Quem fala aqui é Pastor Júlio, você já tem nos acompanhado. E se você está pegando essa aula agora pelo meio do caminho, sugiro que você ouça depois as outras 3 primeiras, sei lá quantas foram, mais ou menos 25 minutos cada uma. Uma observação importante, essa aula agora eu vou ter que dar com um pouco mais de tempo. As 3 primeiras foram 25 minutos, não passou disso. Mas essa, como o assunto é muito importante, eu tenho que começar e terminar, ok? Então, eu peço a sua paciência, eu acho que com 50 minutos, 45 minutos, a gente pode resolver a parada. Bom, o tema desta aula específica, nós estamos numa série, a série se chama A Visão Celestial. E cada aula tem um tema específico. O dessa já deve estar aqui embaixo, né? Vai se chamar Os Falsos Mestres. E você diz, mas o que tem a ver a visão celestial com falsos mestres? Tem tudo a ver. Porque depois desta aula de hoje, na próxima, eu vou começar a falar as coisas do lado assim, bem positivo, quais são os passos que a gente tem que dar, porque a visão celestial, não, como aconteceu com Saulo, né? Já que estamos na série, Deus não entrou em contato com ele, não veio a visão celestial como não vem para você, cristão, de uma hora para outra assim, sem que você esteja preparado para aquilo. Então, é fundamental. E isso eu vou falar qual é o passo a passo nas próximas aulas. O que eu tenho que fazer para ouvir, para que Jesus venha e fale? Tem muita gente que diz assim, mas Jesus, eu não ouço nada, isso e aquilo. Pois é, porque a gente não tem dado o passo a passo. Mas, porque olha, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Mas para crer, você tem que ouvir. Então, a coisa mais importante é o que você ouve. Se você ouve de maneira errada, você vai ter uma fé de maneira errada. E não tem como. É muito importante você ouvir uma palavra bíblica, e nem toda palavra bíblica, com texto bíblico, ela pode ser acrescentada de filosofia ou de qualquer outra coisa. Então, naquela hora, Deus já não pode fazer nada. Se não me engano, foi Moisés disse, e Paulo também falou, Deus zela pela palavra dele para a cumpri-la. Se não houver um zelo, não adianta, você vai ficar 10 anos dizendo, Senhor, o que eu faço da minha vida? Porque essa aula que eu vou dar depois dessa, e a próxima vai ser muito boa, porque eu vou dizer para você por que razão Deus te salvou. Deus me salvou. Porque tem uma razão e um objetivo. E se você não cumprir esse objetivo, vai acontecer como eu disse na primeira aula, né? Deus vai ter que usar o aguilhão dele, você vai sofrer. E não adianta dar coice não, como o pastor está falando o quê? Vá lá na primeira aula, na segunda, na terceira, e a gente vai. Podemos começar então? Eu vou usar como texto base a Epístola de Pedro, a segunda Epístola de Pedro, no capítulo 2, eu vou ler inicialmente o versículo de 1 a 3, eu vou por etapa, nós vamos dissecar esse texto aqui, tá? E depois, para não ficar muito extenso, eu estou pegando os versículos agora principais, mais importantes para aquilo que a gente quer dizer. Então, inicialmente, 2 Pedro capítulo 2, de 1 a 3, e depois nós vamos ler do versículo 10, você passa do 3 para o 10, até o 22, que é a linguagem, na linguagem atualizada que eu vou falar aqui, porque é um texto assim com palavras difíceis e a gente tem que ter passo a passo. Então,
você é responsável por ouvir essa palavra e praticá-la. Então, se não praticarmos a palavra, nós seremos punidos por alguma coisa, como você vai ver aqui. Vamos começar então. Pedro diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, né? Geralmente a Bíblia fala muito de falsos profetas, mas não é o caso aqui agora. Ele está dizendo, como surgiu no meio do povo falsos profetas, assim também haverá entre vós, Pedro falando para a igreja, hein? Vão ter o quê? Falsos mestres. Essa é a razão do título da nossa aula. E diz aqui, esses falsos mestres, os quais introduzirão, na minha Bíblia diz dissimuladamente, ou seja, sorrateiramente, assim, né? Heresias destruidoras. Veja só, eu vou tentar explicar o que significa cada palavra, porque a maioria dos textos que eu li, comentários de pastores, de mestres, até pessoas renomadas, eles dizem que esses falsos mestres que entraram na igreja não são cristãos, não são pastores ou mestres, pessoas que aceitaram, confessaram Jesus como Senhor. Eles inventam uma coisa que não está no texto, que eu vou te dizer que tem aqui 7 provas, no mínimo, de que quando a Bíblia diz falso, isso, por exemplo, Paulo chama também no livro de Gálatas, que a experiência de muitos que haviam recebido a Jesus como Senhor, eles também estavam introduzindo legalismo, as leis dentro da igreja. E Paulo disse que eles eram falsos, não falsos quanto à experiência de salvação. Eles eram autênticos, eram salvos, mas eram falsos, falsificados na doutrina que eles pregavam. E aqui a situação é a mesma. Então não inventa dizendo, não, sabe como é? Entrou lá, o diabo botou. Não é isso que o texto diz. Por isso que você vai ter um pouco de paciência, nós vamos fazer, como dizem, a exegese, palavra por palavra, parece que tem assuntos diferentes. Então eram mestres, eram pessoas, como tem muitos pastores, que pregam coisas que são falsas, não são autênticas. E se não são autênticas e você ouve aquilo e compactua, crê, esse é o problema. A sua fé vai estar distorcida, você não vai alcançar o objetivo na vida espiritual. Então ele diz assim, ou seja, esses falsos mestres, né, voltando aqui ao versículo 2, que vão ensinar doutrinas o quê? Destruidoras e falsas. A palavra, no original aqui, a palavra heresia, todo mundo diz heresia, mas as pessoas falam sem saber no grego o que significa. Heresia no grego significa ensinamentos verdadeiros juntos com ensinamentos falsos. Você mistura as duas coisas. Isso é uma heresia, não é uma doutrina de demônios, isso é uma outra coisa. E o cristão, por mais fraco que ele seja, ele não vai cair. Por exemplo, isso nos anos 80, a igreja americana já não acreditavam mais que Jesus tinha ressuscitado. Como? Né? Isso é uma coisa. Mas esses homens tinham doutrinas com relação a assuntos, porque doutrinas é tão importante na Bíblia e tem a verdadeira doutrina. Então, por favor, pastor, não, mas espera aí, eu não concordo. Você não pode dizer que não concorda ainda e nós vamos ver o passo a passo aqui e você vai ver
que realmente é verdade. Então, esses falsos mestres, que são pessoas cristãs, que tiveram a sua salvação confirmada, você vai ver aqui, eles misturaram, fizeram heresias, falsos ensinamentos com ensinamentos verdadeiros. Não se esqueça que, principalmente na época da igreja primitiva, o evangelho, como até hoje, ele sofreu influência do pensamento grego. Os gregos dominavam. Hoje, a nossa cultura do Ocidente brasileira, nós somos o quê? Qual é o nosso regime? Democracia. Aonde surgiu isso? Na Grécia, até hoje. Influência helenista, que é grega, que é a mesma coisa. Romana, o nosso direito é herança que veio lá de trás. Influência romana, jurídica. E também influência judaizante. Então, se eu pegar um pouquinho dessas coisas e misturar com a palavra de Deus, vai ser um desastre. Então, cuidado com filosofia, nem se fala. Eu sou contra essas coisas, lógico. Eu quero dizer o seguinte, Deus vai zelar a palavra dele, porque depois você vai dizer, pastor, eu não tive a visão celestial, não aconteceu nada. Ora, se você está ouvindo outras coisas, não tem como, porque senão Deus vai compactuar com estas coisas, e Deus não pode fazer isso. Ou você segue as diretrizes do Espírito Santo, eu não vou nem chamar de regra bíblica, porque eu não gosto. Ou você fica numa salada aí misturada e você vai ter dor de estômago. Mas o problema é que, além de você não ser abençoado, existe uma punição. Essa punição, para quem ensina doutrinas fakes, falsas, misturado com verdades, vai ser a pior que existe. Pastor, peraí. Tá? Então eu já estou falando e agora eu vou continuar a ler o texto e você vai ver que é uma verdade. Então, introduziram heresias destruidoras, continuando, até ao ponto de renegarem. Eu não sei qual é a sua tradução aí. Ou seja, existe uma tradução que diz até o ponto deles descrerem, não creem mais no soberano Senhor. Não é não crer de abandonar a salvação. Tem muito cristão, eu não creio mais que Deus vai me abençoar. Eu não creio mais nisso, isso, aquilo. Isso é uma coisa... Quem tem a salvação, quem tem Jesus, tem para sempre. Mas você pode se desviar. Você pode dizer, eu não quero mais. Mas uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí é um outro assunto. Então, ao ponto deles descrerem o soberano Senhor, que o que os resgatou. O soberano Senhor resgatou, ou seja, comprou, a palavra aqui, comprou, trazendo essa pessoa para ele. Nós fomos comprados. Ao ponto, diz aqui, o soberano Senhor que os resgatou, né? Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ou, peraí. Esses, né, falsos mestres vão sofrer uma repentina destruição. Essa palavra está muito objetivada demais. Se você for no original, a palavra aqui, no grego, hoje não temos mais no nosso quadro, né? Mas nós vamos botar lá uma daqui a pouco. A palavra é apoleia. Essa palavra é ruína. Presta atenção. É ruína. É uma palavra que ela denota o juízo de Deus. Veja como é que é. Ou seja, quem ensinar heresias, misturar coisas verdadeiras e falsas, o soberano, ela vai começar a não crer mais só na fé, na palavra pura, mas ela vai ter que sofrer uma punição, uma apoleia, ou seja, um juízo de Deus, que aqui, a palavra em português deveria ser uma punição, um castigo temporário. Não é a palavra destruição e perdição eterna.
Essa é uma outra palavra que significa quem tem a perdição eterna. Quem são? Os ímpios, os incrédulos, aqueles que nunca confessaram Jesus como Senhor. Eles vão para o lago de fogo e enxofre. Nós temos séries que explicam tudo isso. Se você for lá na série Como se preparar para o fim dos tempos, já temos 31 aulas de 25 minutos, nós estamos regravando. Está tudo lá e a partir da próxima semana eu vou gravar sobre a geena de fogo, que já está preparado. Vão ser mais umas 4 ou 5 aulas, porque aqui fala sobre geena de fogo. Pastor, peraí, eu não estou entendendo. Esse é o problema. Os mestres, infelizmente, que estão ensinando pela internet, como eu falei na segunda ou terceira aula, hoje em dia todo mundo é mestre, todo mundo sabe quais são as técnicas para a igreja, o melhor louvor, o que é louvor profético, isso aqui, todo mundo sabe. Mas sabe mesmo? Bom, vamos lá. Então, é uma disciplina. Deus vai dizer, não, pera lá. Não tem nada a ver com perder a salvação. Absolutamente nada. Ok? Continuando, ele diz aqui. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Ele está dizendo o quê? Que os seguidores desses mestres, que são salvos, sim, vão seguir as doutrinas. Mas ele chama eles de práticas libertinas, ou seja, o significado é, eles têm uma vida imoral. Você pode ver, uma vida imoral, ou seja, eles seguem e praticam as obras da carne, os desejos da carne. Ora, a gente não luta contra as obras da carne? Eu luto até o dia de hoje. Mas, diz aqui, e por causa deles, desses falsos heréticos que têm uma vida imoral, eles fazem que outras pessoas o quê? Quando ouve o evangelho, diz aqui, e por causa deles será infamado ou desacreditado. Você sabe que por causa de doutrinas, de comportamentos, principalmente de pastores que estão em evidência, se eles fazem uma borrada ou o adjetivo que você... Todo mundo, principalmente, vai dizer, isso é... Ser cristão é isso? Tô fora. É o que acontece. Por ensinar doutrinas, eu vou chamar de escalafobética, doutrinas que não misturadas com bases verdadeiras, mas quando vem aquela pensamento errado, que se torna uma heresia, as pessoas dizem, ei, peraí, mas isso aí não faz sentido. Pois é, aí fica infamado o quê? O caminho da verdade. Qual é o caminho da verdade? A palavra de Deus, o cristianismo, a pregação de Jesus. Tá? Bom, até aqui ele pegou bem leve, embora, né? Eu continuo dizendo, cuidado com quem você ouve. Isso é muito importante. Bom, ele está descrevendo quem? Os falsos mestres, não é isso? Como disse lá no primeiro versículo. Esses falsos mestres, ele apontam as características dele. Diz que eles são o quê? Movidos por avareza. A gente lê batido, ouvidos por avareza e tal, farão comércio de voz, com palavras fictícias e tal. Mas calma, você tem que entender o que é cada uma das palavras. Você não pode ler o texto corrido e dizer, não entendi nada. Lógico que não vai entender. Você tem que saber o que é fictício, você tem que saber o que é avareza. Não, avareza, você é o cara pão duro aí? Não. Avareza é uma pessoa que é movida pelo amor ao dinheiro. Assim, ela não vê mais nada, ela não ama nem a mulher, o esposo. O avaro é a pessoa, tudo que ele faz é movido por um amor ao dinheiro e por ambição em ter mais dinheiro.
Tem pastores, tem mestre, vamos colocar no contexto, que fazem as coisas movidos para ganhar dinheiro? Não sei, eu não quero acusar ninguém. Eu estou dizendo o que Pedro está falando, né? E geralmente, bom, deixa, eu não quero botar a minha opinião nem me referir a ninguém. Então eu vou ler de novo. Também eles são movidos por avareza, pelo amor e ambição de dinheiro, mas ainda vão fazer comércio de vós. Você está na igreja, o falso, né, mestre está lá, ou seja, a palavra melhor aqui é o seguinte: eles vão explorar vocês. Explorar no sentido de quê? Eles usam a doutrina certa, errada, para te explorar, para arrancar o quê? Dinheiro. Pedro falou isso há mais de 2000 anos. Quer dizer que o negócio lá já... Se você ler o livro de Atos, tinha um camarada, um mágico, Simão mágico, se não me engano. Aquele cara ganhava dinheiro, explorava todo mundo. Um dia ele se converteu, um cara poderoso. Ele chegou e Pedro estava lá falando e ele disse, viu o Espírito Santo, eles começaram a fazer sinais e tal. E na mesma hora ele chegou, Pedro, eu quero isso aí, eu pago. Pedro disse, o quê? Isso não se consegue. Você não pode usar as coisas de Deus dessa maneira. E ele disse, oxalá, Deus tenha misericórdia de você, eu não sei nem se vai ter. Arrepende. O cara se arrependeu, ele já era salvo. Então nós temos que tomar cuidado, porque você ouve. Porque é muito fácil arrancar dinheiro do povo. Mas tem um povo aqui, ele tem outras características. Porque se eu posso usar de... né, como diz aqui, de palavras fictícias, que eu vou te explicar já, desde que eu digo, olha, se você dá, vem, isso tudo, que Deus vai te abençoar. E Deus fica dizendo o quê? Depois, até o final desse, você vai ficar meio impressionado. Deus disse, não é isso que eu quero. Mas estão usando em vão o nome de Deus. Usar o nome de Deus em vão não é dizer, ai meu Deus, quase que eu caí. Não, isso não tem problema nenhum. Mas você usar a palavra de Deus movido, a intenção que está no coração de muitos mestres, ou pastores, ou profetas, seja o que for, Deus vê a intenção, mas as pessoas não. Então isso é muito sério. E se você compactua com o que eles estão fazendo, você é culpado. Quem compactua com uma pessoa errada, ela é tão errada quanto ela. Isso é igual num crime normal. Ó, não, eu ajudei aqui, eu levei, eu não fiz nada. Eu dirigi para os caras no banco, eles que roubaram. Você vai sofrer a mesma pena. Na Bíblia é pior ainda. A gente acha que Deus é Papai Noel, ele tem que perdoar tudo. Ele perdoa. Mas espera, ele perdoa tudo. Mas antes disso ele vai te punir. Porque ele prometeu, sem dúvida. Castigo, não tem a menor dúvida. Movidos por avareza, né? Eles vão explorar vocês como? Com palavras fictícias. Ou seja, eles vão te explorar. O Evangelho é o poder de Deus. Você sabe que a gente só pode crer se ouvir, e só pode ouvir se tiver alguém que pregue, não é isso que Paulo? Tudo nós usamos palavras. E palavras persuasivas, fictícias, aqui são histórias inventadas. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma vez uma pessoa falou assim, olha, fulano de tal é isso aqui. Não. Ele inventava coisas. O pastor Salvo. Ele começou a inventar coisas do passado dele, porque ele era de um outro lugar. Então ele começou a inventar e dizer que fez isso, aquilo, e as pessoas ficavam impressionadas e juntava a avareza e as coisas, e todo mundo dizia, uau, olha,
Então isso é muito... Gente, acontece, está acontecendo e vai acontecer cada vez mais até o fim dos tempos. Eles vão explorar vocês com palavras, histórias inventadas. Ponto e vírgula. Pedro diz, para eles quem? Pronome se refere aos falsos mestres heréticos que amam o dinheiro, que fazem isso tudo. O texto é grande. Ele disse, para eles, o juízo lavrado, ou seja, já tem um decreto da parte de Deus como juiz, tá? Que já foi decretado há longo tempo e não vai tardar. Quem é o juiz que vai julgar isso? É Deus. O juízo dele já foi lavrado antes. E a sua destruição não dorme, ou seja, o destruidor, o juiz, ele não está dormindo. Todo mundo pensa assim, pô, será que Deus... Esse cara faz coisas na igreja, esse pastor, esse mestre, está fazendo isso tudo. Será que Deus está dormindo, não está vendo? Não, Pedro está dizendo, calma, já foi lavrado a sentença dele antes dos tempos eternos. Tudo está no controle de Deus. Agora, vamos para 2 Pedro, o mesmo capítulo, capítulo 2, nós vamos pular, né? Eu li até o de 1 a 3. Agora nós vamos para o versículo 10 até o versículo 22. Bom, se você acha que a coisa está pesada até agora, você vai ver aqui que a coisa vai piorar. Mas é bom, sabe por quê? Porque eu disse na segunda aula, que todo mundo hoje na internet tem ensinando coisas. Coisas que eu fico chocado, eu digo, meu Deus, tá enganando as pessoas. Vamos lá, versículo 10 até o 22. Eu coloquei, para não ficar toda hora, eu botei a Bíblia, você pode pegar qualquer Bíblia na linguagem viva, na linguagem atualizada, se você ler aí, eu sei na sua Bíblia direto, tem palavras aqui, a tradução. Você vai dizer, não entendi nada, passa para outro texto. Essa é a razão de muitas pessoas não pregarem sobre certos textos. Aliás, em todos 40 anos de cristão, eu nunca ouvi uma mensagem direta sobre o texto. Às vezes a gente usa só um versículo e diz, por quê? Isso já é uma heresia. Temos de pregar toda a verdade bíblica, principalmente hoje. Nos últimos dias, sabe por quê? Para alertar os cristãos verdadeiros que eles têm que ouvir a palavra completa para fugirem da punição temporária, um castigo temporário. Ninguém vai perder a salvação. Isso já é um erro também. No livro de Hebreus diz que quem ensina, Hebreus 9, 10, 11, está pisando no sangue da aliança. E essa pessoa vai direto para a geena de fogo. Aguarde a geena. Eu vou botar no Facebook, nas redes sociais. Você sabe qual é a minha função? Eu não quero nada seu, eu não quero dinheiro, não quero nada. Se Deus não te toca para fazer as coisas, eu não vou manipular ninguém. Porque o maior juízo na Bíblia sobre qualquer ministério que tenha, olha, não é porque o pastor adulterou com a membro da igreja e tal, esse juízo está errado, mas vai ser pequeno. Ah, o outro dormiu com a coisa e tal, Paulo entregou a Satanás, dormiu com a madrasta, foi alertado e tal. Paulo disse, entrega a Satanás, mas no dia do Senhor ele vai ser salvo, porque, lembra, as obras da carne, elas não podem ser mais fortes do que as obras do Espírito na nossa vida. Então, cuidado. Se você está ensinando coisas da carne, se você ensina divisão e facção, isso é obra da carne. Está reservado. A gente acha que pode ficar impune. Não, hoje é graça. Graça, posso fazer qualquer coisa. Não pode.
Você tem que ouvir a verdade e botar sua barba de molho, como a expressão, e dizer, peraí, não é assim. Então não ouça qualquer coisa. Como é difícil você dizer para uma pessoa que hoje nós estamos na era da graça e não mais, como outros dizem, na era da lei. Existe uma lei sim, mas é a lei do Espírito. A minha vontade é que você, eu estou aqui, não é para apontar meu dedo para ninguém, eu só estou dizendo o seguinte, cuidado. Porque agora, se você já está ouvindo, agora não dá mais tempo de correr. Eu até sugeriria que eu esqueci de falar, olha, desliga isso, vai procurar outro assunto, mas ao mesmo tempo, se você não for alertado, você vai ver até o final. Pastor, fala rápido, eu não posso, tem que ir devagar. E come devagarinho, porque você vai chegar lá. Então vamos lá, versículo 10. Deus castigará especialmente, ou seja, ele vai castigar de um modo geral, de maneiras diferentes, mas especialmente os que seguem os seus próprios desejos impuros. O que é impuro? Pelo contexto, o que é impuro? Desejos impuros. Querer dinheiro, avarento. Você volta o texto. Usar palavras fictícias para contar isso, aquilo. Deus vai castigar. Né? E vida imoral, especialmente estes falsos mestres. E desprezam o quê? A autoridade do Senhor. Óbvio. Uma pessoa desprezar a autoridade, ele nem jamais crê que a autoridade, o temor do Senhor sobre a vida da igreja, porque no Brasil, no Rio e no mundo inteiro tem igrejas, não são diabólicas, é a igreja de Jesus, que despreza a autoridade do Senhor porque nem precisa, porque foram introduzidos tantas filosofias grega, romana, cultura. Tem agora a cultura carioca, não, a igreja brasileira. Não existe igreja brasileira. O nosso jeitinho brasileiro, isso não existe. Vamos lá. Continua. Esses falsos mestres da igreja são falsos mestres. Olha outra característica deles. São atrevidos e orgulhosos. Eu vou te dizer uma coisa, não precisa nem ser falso mestre. Orgulho, soberba, se achar o tal, achar que você é melhor, que você entende isso tudo, você está compactuando diretamente com Lúcifer, porque este é o único pecado na história da humanidade. Porque Lúcifer caiu por causa do orgulho. Ele começou a fazer... Eu estou preparando uma... Gente, é bom para você ver. Eu estou preparando uma aula dentro do Final dos Tempos. Eu vou regravar uma aula que eu já tenho mais de 10 mil coisas. Ninguém gosta de ouvir muito a minha aula. Eu sou um dos pastores que tem os menos... Aquele negócio de clique lá, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com aqueles que Deus está alertando e que estão entendendo, porque é difícil às vezes engolir a palavra do pastor Júlio, mas não é minha, a palavra é de Deus, ela é bíblica. Atrevidos e orgulhosos são mestres que procuram agradar e ter prazer para si mesmos. É isso que Pedro está dizendo. Será que tem mestres assim? Você conhece alguém assim? Ele só está querendo agradar a si. Ele é o centro de... O evangelho hoje é antropocêntrico. Que palavra é essa? O centro é o homem. Não é cristocêntrico. Não é Cristo, mas é o homem. Mas eu creio em Cristo, eu sei que você crê. Uma coisa é crer e ter a salvação, outra coisa é você continuar no desenvolvimento da sua salvação e ter Jesus como Senhor. Mas eu já criei nele, ele já me oceou. Não, Senhor.
Você tem ele como Salvador apenas. Salvador dos seus pecados, ele te salvou. Agora, poucos são os cristãos na nossa geração que tem Jesus como o Senhor. Ele é que manda. E você tem que ouvir dele. Mas nós preferimos ouvir de homens. Eu falei isso na última aula. Não, pastor Coel me diz. Eu digo, olha, né, como é que eu vou te dizer uma coisa? Eu tenho que ouvir de Deus. Não importa, não, consulta aí, o pastor é pago para isso. Eu nem sou pago para nada. Senhor e Salvador são duas funções diferentes. Bom, já preguei 10 mensagens paralelas aqui que eu não queria, mas vamos lá. Olha só, está na sequência, preste atenção aqui. Parece que Pedro saiu do assunto e entrou numa outra coisa que não tem nada a ver. Preste atenção, tá? Eu não sei, preste atenção que eu estou falando, sabe por quê? Porque se você deixar de perceber um pensamento e ficar aí, vai lá na cozinha para comer um pão, o outro vai comer não sei o que e tal, isso aqui. Não, ouça a palavra. Senão depois você vai dizer, ih, rapaz, será que falou isso? O que é mesmo? Olha que frase. E não tem respeito. Ele está falando sobre quem? Falsos mestres. Diz que eles não têm respeito pelos seres celestiais. Eles não têm respeito por ser. Que seres celestiais são esses? Não, presta atenção. Esses seres celestiais são os principados e potestades que estão nos ares. Olha, eu gastei um dia para... Por quê? Porque esses principados e potestades são os que vivem nas regiões celestiais. É aqui, ó. É lá em cima. Ok. Ao contrário, eles não respeitam, não é isso que ele diz? Os seres celestiais. Quem não respeita, o que faz? Insulta. Olha aqui. Ao contrário, eles os insultam. Quer dizer que você não... O que é insultar uma pessoa? E aí, Vitor? Pô, cara, tu é um otário. Você, pô, vem aqui. Fora os outros adjetivos. Isso é um insulto. Ó, que isso? Você está me insultando. Pedro está dizendo que esses falsos mestres, eles perderam totalmente a noção. Não respeitam mais a autoridade do Senhor. Volta, você tem que ser devagar, gente. Então, uma característica dos falsos mestres é que eles pegam um texto, quando leem todo. Ele pode ler, mas ele garimpa 2 ou 1 versículo e cria a doutrina dele. Por isso tem que pegar o texto todo. Eu fico batendo aqui e fica caindo minha caneta. Mas não faz mal. Bom, eles insultam os principados e potestades lá de cima e diz até mesmo os anjos. Epa, já é outra categoria. Aqui, ó. Ou seja, que anjos são esses? Ele explica. Anjos muito mais fortes e poderosos do que esses. Português. Peraí, pastor, o quê? Peraí, lê de novo. Até mesmo os anjos muito mais fortes e poderosos do que esses. Primeira coisa, esses quem? Seres celestiais, não é isso? Quem são os seres celestiais? São os que são os príncipes e poderes, são os ministros de Satanás que estão lá em cima. Mas aí eles diz, e os anjos que são mais fortes e poderosos do que esses principados e potestades, tem anjo mais forte e poderoso do que esse principado e potestade?
Pastor, eu sempre achava assim, era Satanás, os principados e potestades e os anjinhos aqui que ajudam a gente a conseguir a casa própria, proteger lá do bandido, na hora que... Tem gente que passa no morro, assim, né? Aqui no Rio de Janeiro, então, o cara sai da igreja, faz isso aqui. Chegou perto do morro, o cara já, ó, Senhor, perdoe meu pecado, por acaso, sabe lá, se vem uma bala perdida e tal. Tá amarrado e tal, isso e aquilo. Cuidado com as expressões. Esses anjos, diz ele, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Peraí, que é isso, pastor? Quem são os anjos mais poderosos que não insultam? Quem está insultando aqui? Os principados e potestades. Os falsos mestres. Eles insultam. Você já viu expulsar demônio? Tem muitas igrejas que está na internet. Está na internet, estou falando que eu vejo lá. Cara, sai, fulano, não sei o quê, seu desgraçado, seu isso. Começam a insultar. Você é um desgraçado. Quando usam outros termos. Pela doutrina bíblica, não podemos fazer isso. Não, mas eu tenho Jesus, maior é o que está em mim. Eu sei. É porque falta um entendimento. Eu vou te mostrar aqui. Eu podia já dizer. Quem são esses anjos mais poderosos que não acusam com insultos? Só tem 2 anjos mais poderosos abaixo de Deus. Eu tenho que entender a hierarquia de Deus. Eu parei aqui, eu fiquei até de madrugada. Espera aí. Deus no céu, abaixo dele. Isso na criação original, porque são anjos, são enviados. Abaixo dele tem o arcanjo Miguel, que é um anjo, abaixo de Deus, né? E tinha outro, que era Lúcifer. Lúcifer, eu vou te dizer uma coisa, na hierarquia de Deus, era Deus Pai, Lúcifer, ele entrava no trono, isso é uma aula à parte, mas eu tenho que te explicar isso. Eu tenho que te explicar, sabe por quê? Embora não é aula a respeito disso agora, como eu vou fazer, mas Lúcifer, ele era só um pouquinho menor do que Deus. E depois vinham os arcanjos, Miguel, Gabriel e tal. Mas, segundo Pedro aqui, nem o arcanjo Miguel nós não podemos insultar com palavras e muito menos Lúcifer, que hoje é Satanás. Eu não estou dizendo que você... Não, mas eu sou cristão. Satanás agora está debaixo do meu pé. Não. A Bíblia, Jesus disse que os demônios, que é uma categoria bem pequena, nós podemos pisá-lo como escorpiões e tudo. Mas Lúcifer, Satanás... Não adianta, sai Satanás, seu vagabundo, seu isso, aquilo. Tem adjetivo? Por quê? Um falso mestre faz isso. Pedro está dizendo. Por quê? Vamos lá. Na mesma hora, eu tenho que ir, está escrito aqui embaixo, você vai ver, Judas, versículo 9. Gente, pregar o evangelho, ensinar a Bíblia não é fácil, não. Olha, você não sabe que eu tenho que me rebolar para estudar, para ver, para conferir e para isso e aquilo. Judas. Pastor, qual Judas? Só para alguém não ficar, não é o Judas, é o Judas, irmão de Jesus. O apóstolo, era o cara. Esse sabia dos mistérios de Deus. É um livrinho, aquele livrinho de página e meia antes do Apocalipse. Tem metade de um capítulo ali, é só um capítulo.
Mas tem tanta coisa ali por trás, a gente nem entende nem lê. Não, pastor, eu prefiro os salmos e as promessas de Baal. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai me abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém, amém. Mas ele nem sabe o que é isso. Vamos lá, versículo 9 de Judas diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, ó, que hoje, abaixo de Deus, era Miguel, era o 02, né? 01 é Deus, disparado, Deus, Jesus e o Espírito Santo. O arcanjo Miguel, quando contendia, quando brigava com o diabo, que era Lúcifer, os dois estavam no mesmo nível na hierarquia de Deus. Olha só, no mesmo, pelo nosso entendimento humano, Miguel podia chegar, ó, sai daí, seu idiota, para, você não vai pegar o corpo de Moisés, não. Sabe o que ele fez? Ele sabia da hierarquia, embora o cara tenha caído. Eu sei que hoje todo mundo está falando mal, ontem foi o ex-presidente Lula, que é tudo que a gente sabe que é, mas, ou bem ou mal, ele foi o quê? O governante, foi o número 1 do Brasil. Então nós não podemos ficar xingando isso, aquilo. Deixa que Deus faça. Essa é a atitude certa. Por quê? Não, mas não pode. Que isso? Então você é Deus, pode chegar e fazer essa bagunça. É por isso que tem gente esforçando, sai Satanás, você é um vagabundo, você é isso, aquilo, você já foi vencido na cruz por Jesus, aleluia, eu isso, aquilo. Não é assim. Então, o arcanjo Miguel, quando brigou com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, isso é uma outra situação, eu não vou pregar isso aqui agora, né? Ele estava querendo o corpo de Moisés, de repente, para entrar e enganar, enfim. Ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. O arcanjo Miguel, ele podia, ele disse, não, eu na hierarquia eu vou, entre aspas, respeitar. Pelo contrário, o arcanjo Miguel disse o quê? O Senhor te repreenda, Satanás. Ele disse, olha, eu sei, ele agora, inclusive, estava no nível mais acima, porque Satanás Lúcifer já havia perdido a função dele, mas mesmo assim ele disse, olha, o Lúcifer, o diabo, é o seguinte, o Senhor vai te repreender e tal. Ele não xingou. Porque isso aqui é importante entender. Não podemos proferir. Quem é sério, quem é profeta de Deus, quem é mestre, não pode fazer isso. É um lugar, era uma posição elevada, acabou. Deus determinou que Lúcifer estava debaixo da autoridade de Deus. Só Deus é quem pode julgar isso. Se você errou até agora, peça perdão a Deus e daqui para frente, não faça mais isso. Olha, isso já vai contar ponto, tá? Porque o diabo mesmo sabe disso, ele diz, ó, ele fica me insultando isso e aquilo, que ele... Vou tripudiar sobre ele. Tem sutilezas aqui. Então diga, isso é coisa de Satanás? Satanás, o Senhor vai te repreender. Não é o meu business, não é o meu negócio. Ele vai te repreender. Se o que estava no nível dele, até mais alto, Miguel, podia fazer isso, ele não se atreveu. Deus determinou assim, ponto final. Versículo 12. Vamos lá. Deixa eu ver, eu acho que estou quase acabando, mais ou menos. Me dá algum tempo. Versículo 12 de Pedro, 2 Pedro, vamos voltar. Só para mostrar que nós temos que aprender. Eu sei que nós temos mais poder que Satanás, somos salvos, ele já perdeu tudo, mas deixa, o Senhor vai repreender e não é você. Não fica aí pisando, fazendo isso não.
Eu detesto o PT, detesto isso tudo, mas Deus vai julgar e Deus está julgando e Ele vai fazer. O povo de Deus é o único povo que tem que manter uma integridade e um respeito. Nós estamos fazendo tudo que todo mundo faz, mas não é assim. E como é que você quer? Senhor, vem, fala, como Saulo, vem, me envolve, eu quero ouvir qual é da tua... Como você vai ouvir? Pedro disse, você quer ser um falso mestre ou um mestre autêntico? Segue. Você quer ser arrogante? Nós temos a última palavra do Evangelho, a nossa doutrina é certa. Deus disse, está furado. Eles não sabem o que eu tenho para o último dia para revelar. Deus tem coisa para revelar nos últimos dias só para quem é humilde. Pode esperar, você pode jejuar, buscar a noite inteira, vai lá no quarto, chora, pula, bagunça, treme lá, faz aquilo. Deus fala assim, o que é isso? Esse cara tá louco. Integridade. Não invente palavras fictícias. Isso vai dar mais dinheiro. Nova estratégia para ganhar dinheiro. Lembra a parábola do administrador infiel? Quem ama o dinheiro não ama a Deus. Mas eu sou salvo. Mas salvo é uma coisa. Amar o Senhor acima de tudo é outra. Não poder servir a Deus e a Mamon. Mas eu vou ficar sem dinheiro? Vai. Mas ele disse que você vai ter no presente 100 vezes mais e lá muito mais. 100 vezes mais. Os falsos mestres te prometem, não, Deus vai te dar 7 vezes mais. Falso, Deus não quer dar 7, Ele quer dar 100. Muito mais. Fica na doutrina. Paulo falou assim, Timóteo, ele dava mais saídas. Paulo falou, Timóteo, tu é jovem, cara, não cai nessa do povo da igreja, principalmente os mais velhos que estavam querendo ensinar. Paulo falou, mantém-te na doutrina sã que eu te ensinei, não importa se eles são mais velhos. Mas aí eu fico temeroso, com dor de barriga aqui. Toma vinho. E os falsos médicos dizem, não, vinho tem álcool, não tem isso aí. Temos de conhecer toda a Bíblia, versículo por versículo. Vai comendo aí. Por que ele fala então disso? Tem outras coisas aqui ainda pior. Versículo 12. Eu acho que esse foi o sermão maior de Pedro, hein? O cara deu fora tantas vezes, mas essa ele acertou. Mas esses homens, quais são os homens? Eu tenho que... Os falsos mestres, bota do lado da sua Bíblia. Eles agem por instinto. Para aí. Ou seja, o que é um instinto? Eles agem pela alma. Instinto é a mesma coisa que impulso natural humano. Não é isso? Eles agem por instinto, pela alma, por impulso, sem refletir. Ou seja, eles não agem pelo Espírito de Deus. Por isso que ele diz, eles agem como animais selvagens. Um cavalo selvagem, chega lá perto dele. Qual é o instinto dele? Ele vai te dar coisa, vai pular em cima de você. Como animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Pedro não está falando de animais selvagens. Ele está dizendo que os falsos mestres que agem como pela sua alma e não pelo Espírito de Deus, ora, é o que mais temos hoje. Porque quem age pelo Espírito de Deus não vai ficar xingando nem anjos e nem o quê? Principados e potestades. Quem age pelo Espírito não vai falar, não é arrogante. Você acha que uma pessoa arrogante na sua alma, ela está sendo dirigida pelo Espírito de Deus? Por favor. Eu nem quero ouvir uma pessoa, salva um pastor que tem um, entre aspas, grande ministério, se ele é arrogante, se ele acha que ele que tem a resposta de Deus. Eu fecho o meu ouvido, porque senão... E essa é a razão que muitos pastores estão ouvindo, dizendo, Aí, aquilo é
em verdade, e aquele humildezinho, coitado, porque não é qualquer pessoa que é enganar, ele vai dizer, uau, eu tenho que ser igual a ele, eu tenho que me vestir igual a ele, eu tenho que ter um carro igual a ele, eu tenho que ter um ministério igual a ele, eu não consigo, eu saí daqui da comunidade e tal, como é que eu vou fazer? Aí ele tenta, coitado, faz isso, aquilo, e acaba, sabe o quê? Se matando. 4 pastores aqui, uma pastora, por quê? Salvos? O nosso problema é doutrinário. Vamos lá. Já temos quase 1 hora, hein? Poxa, eu achei que em 50 dava minutos. Eles agem sem refletir, não agem pelo Espírito, é por instinto. Mas o que é agir por instinto? Ah, tá aqui de novo. Eles xingam aquilo que não entendem. Peraí, de novo aqui. Palavras. Mas isso é uma bobagem, xingar. Não é uma bobagem, não, meu amigo. Calma, porque ainda vai ser pior. Eles xingam aquilo que não entendem. Por isso serão que... Ah, não tem problema. Tem sim, sabe qual é o problema? Eles serão destruídos como animais selvagens e vão pagar com sofrimento. Só vai entender essa frase aqui. Você só vai entender essa frase depois que eu falar sobre a hiena de fogo. Porque olha só, a palavra é sofrimento ou uma punição. Isso é uma referência. Agora os alunos que estão lá ralando comigo anos, que já aprenderam sobre a hiena de fogo, o que é isso? É o inferno de fogo. Não, eu não vou falar agora, porque aí você vai ficar mais doido. Vão pagar temporariamente, porque nunca perderemos a salvação. Mas quem está ensinando, botando o nome do nosso Deus, dizendo que tem que fazer isso, aquilo, e quem está ouvindo dizendo, isso tem lógica. As coisas de Deus não têm lógica, elas são por fé, elas são muito espantosas mesmo. Mas os helenistas, os gregos e os romanos tinham que ser coisas... Isso tem sentido. Razão. Lógica. É uma da parte... Não, vamos estudar lógica. Eu não quero lógica. Como? Eu não quero. Eu quero entender a palavra viva de Deus. Se ele disse isso, que um corvo vai me alimentar, vai. Se eu quiser saber qual é o meu ministério agora para os últimos dias, eu não vou ouvir homens. Pastor, eu sou daqui da igreja, me diz, me fala. Ele pode me falar uma bobagem, como é que ele vai saber o que é para mim? Vou te dar outros textos e vou te dizer, daqui para frente a aula vai ser melhor, não vai ser pesada igual essas, não. Paulo fala, gente, tudo já foi planejado e Deus vai revelar. Eu vou dizer o seguinte, se você pegar a próxima e a outra aula, Deus vai te revelar a razão por que você foi salvo, por que você recebeu a salvação e qual é o seu ministério. Porque a salvação está diretamente ligada com o ministério. E esse ministério, às vezes nós estamos andando na vida espiritual da igreja, vai para aqui, tenta fazer aqui, tenta orar pelo inferno, tenta ser evangelista, tenta ser aquilo e tal. E Deus disse, não foi isso, não foi isso. Eu vou te dizer por que você nasceu. Era a briga de Paulo com Pedro. Paulo um dia chegou e falou assim, Pedro, Pedro queria, Tiago e os outros queriam que Paulo seguisse e pregasse para o judeu. Ele disse, cada um fique na esfera de ação que Deus chamou. Ele me chamou para ir para o gentio. Lembra da primeira aula? Tu vai para o gentio e não adianta, senão eu vou te cutucar com um aguilhão. Então você não pode fazer o... Ah não, eu estou tentando de tudo. Quem sabe eu acerto.
É mais fácil você ouvir de Deus, você vai sair e você vai fazer aquilo, Deus vai te dar 100 vezes o dinheiro que você precisa para fazer aquilo. Ele vai te dar, vai providenciar tudo. Ele determinou para cada um de nós um ministério. Mas a gente está não, vou naquela igreja, quem sabe ali eu vejo qual é o meu. Vou lá na outra, quem sabe eu vejo. Não, é na outra. É isso aqui, agora me achei. Quando você diz agora me achei, você diz, ei, peraí, não é isso. Está uma confusão. Mas Deus não é Deus de confusão. Continua. Eles vão pagar com o sofrimento. Ou seja, eles vão pagar por aquilo que fizeram os outros sofrer. Eles têm prazer em satisfazer os seus desejos impuros em pleno dia. Olha só. Que versículozinho, né? Esse sofrimento que eles vão pagar, por serem salvos, eles vão ter que receber uma punição nas trevas exteriores. Ou seja, qualquer coisa me escreva aí e você vai ver pela internet. Entra no nosso YouTube lá da, como é que se diz? Missão do Farol, um alerta para o povo de Deus. Inscreve-se lá, toca o sininho, porque na hora, semana que vem, na outra semana eu vou começar a gravar mais 5, 6 aulas sobre esse assunto aqui e você vai ver que ele é bíblico. Ó, é tão bíblico que Jesus falou, só vou te dizer uma coisa, chame o seu irmão na fé, salvo tanto quanto você, de tolo. Chama ele de raca. Pastor, tá com doutrina falsa? Não, isso foi Jesus que falou. Se você chamar o seu irmão de tolo, Jesus disse, você vai para a geena de fogo. É a mesma coisa. Ó, o que é fácil é sempre falar, xingar. Não é só xingar, usar palavras infamatórias contra Satanás, ex-Lúcifer, ou isso, aquilo. Não, gente, é pior ainda. Continua. Quando se reúnem, quem? Os falsos o quê? É o contexto da Bíblia. Quando a mesma coisa, o se reúnem, é a mesma coisa. Quando esses falsos mestres que nós estamos... Pedro está no discurso dele, ele continua, não acabou ainda. Quando se reúne com vocês para comerem, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Ficam falando, não, você viu lá? Você viu? Arrancamos dinheiro do cara, puta, ganancioso. Você viu? Não sabe nada. Jactanciosos. Satanás, o Lúcifer está alimentando ele. E Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, seja quebrantado. Não! Você quer ver uma mensagem de falso mestre? Jesus já sofreu. Você não precisa sofrer mais. Falso mestre. Tome a sua cruz, negue a sua alma. Abra mão da sua erudição, abra mão do que você sabe. E diga, não, Senhor repreenda, tal. Não precisa. Não tem problema. Você vai para a geena. Agora, olha só, quem são as pessoas? Aí Pedro agora diz, eles enganam. Quem é mesmo que ele está falando? Falsos mestres. As pessoas fracas. Os irmãos fracos na fé. Engana. Por isso tem que crescer, para que ninguém te engane. Uma vez eu me lembro, minha mulher está aqui, eu me lembro, lá no Maitá, tinha um suíço que veio aqui com umas doutrinas e toda a igreja inteira, aquele negócio, vem alguém de fora, a igreja brasileira vai, todo mundo corre atrás do cara, não quer nem saber. Eu fui também. Um suíço, o cara falava isso, aquilo, e numa época que todo mundo para falar só usava terno, ele veio de chinelo, o cara bem... Aí
Sentei lá atrás com a minha mulher e ele falando, e ele elogiou, eu me lembro. Ele falou, nossa, como a fé brasileira, tinha tradutor, né? A fé de vocês é boa. A fé evangélica é tão igual, e começou a elogiar macumba, espiritismo e as seitas. Eu já pulei na minha cadeira, e a minha mulher, amor, calma, calma. Eu falei, calma coisa nenhuma. E começou a falar, eu me lembro disso, e eu lá atrás, era na... lembro até o nome do lugar. E ele começou a falar e todo mundo... Tinha muito... Eu até perdoo naquela época, tinha mais de 40 anos. Tinha presbiteriano, batista, metodista, que não tem muito discernimento na época, não tinha o Espírito Santo. E ele falando, eu disse... Eu cheguei uma hora, tinha assim, as pessoas estavam ali, porque você fala uma coisa, eu disse, gente, eu falei, não podemos aceitar isso, tem que parar essa... O homem não pode falar isso. O quê? Não pode. Isso é uma heresia, tal. Eu peguei com ela, vamos embora. E foi membro da família que nos levou lá. E depois eu falei, gente, esse cara pode ser suíço, de Genebra, pode ser o que for. É um falso. Isso é mentira, não podemos. E todo mundo lá bajulando, que beleza. Não me convide para ir lá aqui, porque se for falar eu me levanto. Outro dia, quinta, eu quase me levantei. Eu digo, não é verdade isso. Mas ninguém faz isso. Ética, deixar o povo de Deus ficar ouvindo heresias, sempre tem que ter um fundamento, porque afinal de contas, o falso profeta, ele tem um fundamento bíblico, verdadeiro, mas aconteceu alguma coisa na vida dele que ele descambou, e já vamos ler. Enganam as pessoas fracas e só pensam mais uma vez em ganhar dinheiro. Não, vamos fazer 6 reuniões por semana, 7, 2 de manhã e tal. Aí manda o cara aí para... Todas têm que tirar a oferta. Só pensa em dinheiro. Sabe o que Pedro diz? Simples. Eles estão debaixo da maldição de Deus, de uma ação má de Deus, do juízo de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Opa! Então não venha me dizer que ele era do caminho certo, só que ele se desviou. Ele se desviou por ganância, por palavras, por todos esses motivos que eu estou falando aqui há 1h10. Eles se desviaram. Eles seguiram... Olha Pedro. Mas isso não existe. Pedro já foi lá em Números. Eu tinha que... Eu tenho um estudo sobre isso, mas eu só vou fazer o comentário. Eles seguiram quem? O caminho de Balaão, o filho de Beor, que quis ganhar dinheiro. Meu Deus, Pedro está falando tanto em dinheiro aqui. Fazendo mal, e foi repreendido por causa do seu pecado. Pois uma mula falou com uma voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Se eu for falar de Balaão agora, eu só vou dizer uma coisa. Balaão era um profeta de Deus verdadeiro, ele era um profeta gentio. Se você quer ler referências sobre isso, eu botei aqui, vai a Números 22, vai em Deuteronômio, vai em Neemias, vai em Apocalipse, que todos eles falam de Balaão. Não era um falso, não era um profeta do diabo e inimigo. Ele começou bem, mas ele se desviou. Quando o inimigo chegou para ele e falou, olha, amaldiçoa Israel aí, amaldiçoa Israel porque eles vão acabar com a gente. Balaão disse, ele disse, o cara quer dinheiro, mercenário. Tá aqui, vai lá. Ele disse, foi lá e ele não podia, porque ele era de Deus. Ele voltou e falou, cara, não posso amaldiçoar. Eu tentei amaldiçoar e na hora, as pessoas não se ligam. Na hora que eu digo, agora eu vou amaldiçoar, o Balaão começou a abençoar o povo. Ele disse, por quê? A origem dele, ele era de Deus. Mas tudo bem, isso é uma outra aula. Vamos agora, versículo 17. Está acabando, hein? Está acabando. Esses homens...
já pode botar lá, esses falsos mestres, é uma comparação, são como poço sem água. Por tudo que você já ouviu, poço sem água. O que é um poço? É um buraco no chão, não é isso? No deserto lá ou na terra. Que você precisa cavar, não é isso? Bem no fundo, você joga o baldinho lá e o que acontece? Você pega a água para quê? Satisfazer a sua sede, não é isso? Esses homens, ou seja, esses hereges que misturaram palavras fictícias, ganância, tudo mais, eles estão vazios de quê? De água. É um poço que não tem nada. Eu estou sedento pela água da vida. A igreja brasileira está sedenta pela água da vida e vai lá, eu quero a vida de Deus, eu quero palavra de Deus. Esses hereges não têm mais a água da vida, secou. Acabou. É isso. Eles estão vazios da palavra viva de Deus no seu coração. Estão vazios. E, além de poços sem água, eles são como nuvens. Presta atenção, todo mundo sabe o que é uma nuvem. Levadas pelo vento. Ah, como eu queria que chovesse hoje aqui, na minha lavoura, né? Mas a nuvem, o que é? É uma porção de água lá em forma de gotícula, não é isso? Mas vem o vento e leva para longe, não tem a água da vida. A água da vida, lá no poço, são as profundezas das riquezas de Cristo. Mas as nuvens são a palavra que vem do trono, do céu. A nuvem vem e o quê? Leva. Ou seja, são mestres que não têm a vida de Deus para satisfazer a sede do povo de Deus. E eles são tão falsos. São salvos? São, lógico. Mas se desviaram. Eles secaram. E diz, não, volta amanhã, porque a sua bênção amanhã. Depois da manhã vai ser dupla. Traz o dízimo, traz o trízimo. Daqui a pouco traz tudo. Ontem eu peguei o meu telefone quando abre. Eu tô quase... Alguém me ensina como limpar essas... Entram coisas. E eu estava vendo lá o cara falando. Deus é Deus, é Deus. Traz agora. Eu quero todo mundo trazendo seu carro, seu apartamento aqui. Deixa para lá. São nuvens levadas pelo vento. Pedro diz, para eles, olha o final do versículo lá 17 e 18. Para eles, que são poços sem a vida de Deus, há um lugar na mais profunda escuridão. Que é isso? Eles não perderam a salvação, não. Porque quem não é salvo vai para o lago de fogo e enxofre eternamente. E vai ter muita luz. Mas no mais profundo da escuridão, isso tem a ver com a hiena de fogo. Como? Jesus disse, chame o seu irmão de tolo, de raca, que você vai para as trevas exteriores. Onde alguns cristãos vão, alguns mestres que não cresceram na vida de Deus, não vão... Você sabe qual é a nossa herança? Não é o céu, é o reino milenar. E condição para ir lá é crescer, é descedentar com a palavra escrita e a palavra viva de Deus para o povo. Mas o que vai acontecer com ele? Calma, Pedro ainda diz mais. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas.
e com os seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Ou seja, eles estão tão secos, mas a única coisa que tem é orgulho. Veja, vem aqui, nós temos orgulho. Veja a igreja que nós fizemos. Veja isso, aquilo. Estão enganando as pessoas. Diz mais, prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos de hábitos impuros, pois cada um é escravo daquilo que domina. E o povo de Deus está doando dinheiro, isso, e aquilo, dinheiro tal, e nada vai acontecer. Nessa hora vem os exemplos reais. Nossa, nem posso usar. Portanto significa que agora ele vai concluir. Aqueles falsos mestres, que têm conhecido o caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles conheceram, não vem dizer como eu disse no início. Não, eles não conheceram Jesus, não. Eles têm conhecido o caminho do Senhor, do Salvador Jesus Cristo. E tem mais, continua, que escaparam das forças destruidoras do mundo. Eles saíram do mundo. Mas depois, essa frase, foram agarrados e dominados por elas. Elas quem? Pelas forças destruidoras do mundo. Conclusão, Pedro diz, eles que foram salvos por Jesus, mas foram agarrados pelas sutilezas de Satanás, tal, isso, aquilo, as forças do mundo, do dinheiro, das palavras. Pega tudo que eu já falei. Ele diz, ficam no fim em pior situação do que no começo. Ou seja, no começo eles eram bandidos, macumbeiros e tal, e depois se converteram e no final eles ficaram numa situação pior do que antes de serem salvos. Cara, isso é difícil de entender. Você quer ver? Pois teria sido muito melhor para estes falsos mestres que ele nunca terem conhecido o caminho certo. Qual é o caminho certo? É o caminho da justiça. É o caminho de Jesus. Viver uma vida sem pecado, perdão dos pecados. Pedro diz, olha, era melhor. Eu acho impossível ser melhor. Mas ele disse, era melhor do que depois de o conhecerem o que é a verdade, Jesus, voltarem atrás e se afastarem do santo mandamento que receberam. Eles receberam o mandamento santo? Receberam. Pedro já não tinha mais o que dizer. Olha, a última coisa que ele falou. O que aconteceu a essas pessoas prova que é verdadeiro o ditado que tinha lá na época na igreja de Pedro, 2000 anos atrás. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Quem são os cães e as porcas aí? Ele usou a figura dos cachorros, né? E das porcas. São os falsos mestres. Ele está comparando. Mas primeiro vamos ver o que um cão faz, para você saber o que um falso mestre faz. E que uma porca faz depois de ser lavado. Hoje não está tão assim, mas na época em que essa palavra foi escrita, não tinha ração, né? Não tinha aquela coisa que cachorro come hoje. Lavagem, essas comidas boas, não. Lá era resto de comida. Os cães iam lá, comiam aquilo, ingeriam, ou seja, colocavam para dentro deles coisas imundas. Depois, como era tão imundo, eles voltavam e vomitavam aquela comida. Ou seja, os falsos mestres são como cães. Eles estão comendo comida, vomitando
E estão colocando isso dentro deles. É o que eles têm dentro. É como um poço que sem água. Estão vomitando em cima do povo com doutrinas heréticas. E a porca? Ela se rola na lama, né? Ela foi lavada pelo sangue de Jesus, eles foram lavados, estão limpinhos. Mas por comerem coisas imundas, eles, como o porco, você tira ele da limpeza, ele vai direto para o charco, vai se rolar lá, aqui. Conclusão. Pedro está dizendo, esses falsos mestres heréticos, eles são imundos interiormente e por causa disso, eles são imundos exteriormente. Leia novamente o que eles fazem. Gente, espera aí, eu pulei aqui. Espera aí. Não, acho que eu li tudo. Não pulei algum versículo? Não, tá certo. Era melhor eles nunca terem conhecido o caminho da verdade, mas depois que conheceram, se tornaram pior do que os outros. A conclusão, eu só vou dar uma palavra final, mas eu só vou ler um versículo, porque eu falei isso na aula passada, eu disse que o YouTube é uma das armas mais poderosas que Satanás usa para poder dissimular e disseminar no meio. Você pega qualquer assunto, você vai no YouTube, tem lá 30 mil pessoas falam sobre aquele assunto. Eu sou youtuber, nós temos 260 e poucas aulas lá. Muitos falsos, eu já ouvi, eu digo, olha, esse cara começou bem, isso é verdade, de repente muda quando isso, aquilo. Como eu disse 2 aulas atrás, pastores, amigos, e disse, puxa, eu ouvi isso aqui, o que você acha? E maravilhoso, não sei o que, tá bom, eu vou ver quando eu tiver tempo. Aí eu ouvi, eu digo, não é, tá fora do contexto, não é isso. O problema é que nós aprendemos coisas erradas. Quem é de uma igreja tradicionalmente denominacional, disso aquilo, elas repetem a mesma mensagem há 100 anos, 200 anos. Um dia eu vou falar para você quem foi Martinho Lutero. Tiago diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 1. Eu estou dizendo o seguinte, você pode usar a internet, mas cuidado com o que você está falando. E se você está pegando a Bíblia, está dando estudos bíblicos, fazendo isso, aquilo, eu boto as minhas barbas de molho. Você tem que tomar cuidado, porque se você estiver ensinando uma coisa que você tem que checar muito bem. Porque senão você vai levar outras pessoas ao erro. E Deus vai te cobrar, você vai para a Gena. Não se engane. Não sei se tem alguém ainda me ouvindo aí, mas tudo bem. Tiago capítulo 3, versículo 1. Tiago diz assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Todo mundo vai passar pelo juízo de Deus. Só que os mestres que ensinam a palavra para o povo, e se você ensinar coisas erradas, vai receber um juízo muito maior. O que eu quero dizer? Pastor, me diz quais são. Eu não vou dizer absolutamente nada, eu não quero. O Senhor vai repreender essas pessoas. Tenha discernimento espiritual. Conclusão. Ore antes de ouvir. Cheque. Veja as pessoas que estão usando a Bíblia.
Se não são orgulhosos, não são avarentos, não são... Ouve de novo essa palavra. Se você está apoiando esses ministérios de pessoas que estão te enganando, eu não faço isso. Homens orgulhosos, dominadores, atrevidos, imorais, gananciosos, que têm interesses próprios, só eles são o centro. Eu estou resumindo, são mestres imorais, praticam as obras da carne. Procure, sim, agora, homens que estão buscando a visão celestial. Homens que estão na presença de Deus, que estão preocupados com a sua vida. Quem só quer o teu dinheiro, não sabe nem o teu nome, não sabe nem a tua necessidade. O teu pastor ora por você mesmo. Mas nem sabe que eu existo. Homens que estão ouvindo do céu, esses, Deus vai fazer, vai te falar e eles vão confirmar. Nossa! 2018, nós vamos começar uma geração de pessoas que vão ouvir do céu, não vão ser enganadas por técnicas da igreja, disso, de evangelismo, de música, de isso, aquilo. Eu termino dizendo, anota aí, quando você parar de ouvir aquilo que te agrada, só o que te agrada, que tem interesse no meio da igreja, eu quero dinheiro, eu quero conseguir. Quando você parar de ouvir isso e começar a estudar a Bíblia profundamente, então você vai entender e vai captar o que Deus quer. Tem que estudar isso. Uma vez que você fez isso, Deus vai te pegar de volta para casa no caminho e vai dizer, meu filho, tu és o próximo apóstolo dessa geração. Ele fez com Paulo, porque Paulo era pior, mas ele aprendeu com Gamaliel. Ele conhecia a lei. Deus falou, cara, ninguém conhece a lei, só que ele agora vai estar na minha mão. Ele vai ensinar, acabou. E ele disse, vem cá, meu amigo. Envolveu ele, curou, libertou, fez ele isso, aquilo. Tem muita coisa ainda que eu vou falar, tá? Eu não vou pegar pesado, não, tá? Volta, assiste a primeira, segunda, terceira, quarta, ainda vai ter mais umas 5 aulas maravilhosas. E no final, como aconteceu com o Saulo, eu vou te dizer, Deus vai te pegar onde você estiver. Ele vai dizer. Obviamente, essa aula já tem quase 1h30. Eu disse, eu dei 2 ou 3 aulas junto, mas eu não podia, na próxima aula, pegar no meio disso, não. Vamos continuar, vai ser 25 minutos a próxima. A próxima depois vai ser 25, 20, 30, como nós estamos fazendo. Mas essa aula extra, você pode até botar, compartilhar, para dar para o teu pastor. É uma maneira de... Eu não estou dizendo que ele é falso médico. Mas pega essa só e diz, está aqui na Bíblia. Eu não falei nada, eu não dei opinião nenhuma minha. Foi tudo que Pedro falou. Agora, que punição tem? Que a graça do Senhor esteja sobre você. Vá lá no YouTube, nas redes sociais, Missão Apostólica e Profética do Farol, um sinal de alerta para o povo de Deus. É essa a nossa missão. Eu sei que não é fácil, não agrada. Eu não vou ter 500, 1.000, 2.000, 3.000 clicadas, mas eu não estou preocupado com isso. Eu fui chamado para isso. Se eu conseguir abrir os teus olhos e fechar o teu ouvido, glorifique ao Senhor por isso, amém? Um beijo, um abraço e fica com a gente até a próxima aula, tá? Porque vai ser muito melhor para a tua vida e para abençoar você. Aqui fica teu amigo Pastor Júlio dizendo, em nome de Jesus, seja liberto e seja abençoado 100 vezes mais. Tchau, tchau.